Mais um ponto na letra. Outra pergunta aqui que a pessoa pergunta assim, ela não quer que o nome apareça, tá? Então, por ética, ele diz o seguinte, ó, antes disso, dá um like aí, dá um joinha, tá? Se gostou. Se você não gostou, manda para o seu inimigo, né? É, faz o seguinte, dá um joinha, clica aí, faz parte do nosso canal, vai nos ajudar, tá bom? Você fazendo parte do nosso canal, nos ajuda a fazer. Eu quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando aí, tá? E sempre será de 10 minutos as nossas respostas, tá? O nosso podcast, ele é bem rápido, simples, né? Não vai ultrapassar, dá para todo mundo ver a notícia, alguma coisa, né? Então a pergunta é a seguinte: com a guerra da Ucrânia e com agora a provável guerra que acontecerá, talvez, entretanto, todavia, porém, na África, pode afetar a Europa? Olha, já está afetando, tá? A Europa está afetando, está sendo afetada com isso. Quando a Inglaterra saiu da Europa, da Comunidade Europeia, ela decidiu porque ela estava com problemas com relação às pessoas saindo dos outros países e indo para a Inglaterra para trabalhar, muitos europeus, e para conter a imigração e outras coisas, a Inglaterra estava perdendo financeiramente, né? Porque ela estava sendo a palmatória da Europa, né? E para a Europa, como comunidade europeia, para o euro, vamos falar do dinheiro euro, para o euro dar certo, para que ele dê certo, os países da Europa têm que andar sem inflação, têm que andar com o mercado funcionando. O mercado tem que funcionar. E depois do Covid, a Europa deu uma parada com relação ao livre comércio. Então, o livre comércio, que é uma pretensão da comunidade europeia, vai funcionar se a França der certo, porque a França não está dando certo, né? Com esse governo que está ali. Também Portugal tem que dar certo, entendeu? Portugal tem que dar certo. Portugal está vivendo uma crise difícil, porque muitos estão fugindo, refugiados do Brasil, com o problema econômico do Brasil. E é o seguinte, ninguém sabe disso, mas 7 milhões de pessoas fugiram no Brasil, tá? Para outros países. E foram muitas pessoas para Portugal, por questão da língua, a fala portuguesa. Então, assim, para dar certo o euro, esses países têm que cumprir o acordo econômico do euro, tá? Do mercado europeu. E tem que conter a inflação. Então, e para conter a inflação, esses países têm que produzir mais e gastar menos. Aí a comunidade europeia dá certo. O que tem acontecido em países europeus, eles estão retrocedendo, né, em termos de economia liberal, né? Porque aqui, por exemplo, na Europa, por exemplo, a economia liberal é muito forte, ela é muito pujante, ela é muito tem que ter liberdade de mercado. E se um país bate de frente com a comunidade europeia, não não deixando outras empresas de outros países entrarem naquele país para fazer concorrência, para fazer o livre mercado, a tendência realmente da Europa é o euro não dar certo, né? Porque, de repente, um exemplo, Espanha está 1.200 euro o salário mínimo. Já em Portugal está 730 euro. Então você vê aí que já há uma disparidade econômica.
Então, vai ter muitos portugueses que estão deixando Portugal e saindo de Portugal para outros lugares que pagam melhor, que tem uma remuneração melhor. Então, assim, o que está acontecendo em Portugal, por exemplo, agora como país europeu, é que muita gente está saindo de Portugal, deixando casa para trás, deixando tudo para trás, e indo para outras economias pujantes. Então, assim, dentro da Europa, a Alemanha é essa que está perto, está investindo no Paraguai, né? Que o povo está saindo, os alemães estão tendo muitas empresas indo para o Paraguai. Então, é difícil bater na Alemanha, tá? É muito difícil bater na Alemanha e bater contra a coroa inglesa, em termos financeiros. Então, essa competição europeia, que era para ser uma competição justa e tal, ela, na verdade, está deixando de ser justa por aqueles países que fazem uma opção para regular o mercado. Então, se aqueles países começarem a regular muito o mercado, né, na Europa, a tendência é um enfraquecimento europeu, não por causa da guerra. A guerra é um detalhe, né? Por enfraquecimento, e também a guerra, é lógico, ela eleva os preços devido à questão principalmente do inverno, gás, energia elétrica, outras coisas mais, que prejudica a Europa. Então, com relação à Europa, eu passei no podcast uma live agora, esse dia, falando sobre essa questão da questão do trabalho, né? Que uma pessoa perguntou para onde que ele iria, né? É bem isso, tá? Essa questão de arrumar emprego no Paraguai não, na Europa, de viver na Europa, está tendo dificuldade devido à regulamentação do mercado. Então, a tendência é não funcionar. O euro ele fica num valor altíssimo e os países não acompanham o próprio euro, né? Não acompanham o próprio euro. E esses países não acompanhando o euro, né, a inflação começa a aumentar, começa a ter dificuldades. É por isso que é importante os presidentes eleitos dentro da Europa serem liberais na economia, né? Serem liberais na economia. Ser mais próximo da ciência econômica de Adam Smith. Por quê? Com a economia liberal, ela tende a crescer e diminuir o desemprego em toda a Europa. E aqui há um choque também cultural muito grande, porque vem pessoas que não é da comunidade europeia, muitos refugiados que vêm para a Europa. Então, a Europa vai ter que resolver as questões da África, do Oriente Médio. Os europeus têm que resolver essas questões, porque senão os europeus vão começar a proibir a imigração vindo do Oriente. Tá? A imigração do Oriente está vindo em massa. E aí causa um distúrbio social, político e cultural tremendo. Por quê? Porque são muitas pessoas, né, para uma economia que não está lá essas coisas, né? E aí essas pessoas que vêm não tem emprego para todas elas. Então, aquilo que eu falei naquela live do podcast, né? Que aqui tem muita força já de trabalho braçal. A Europa está precisando de intelectuais, de médicos, de engenheiros, de arquitetos, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de trabalho especializado. Porque uma invasão africana, uma invasão fora daqui, uma invasão oriental está chegando aqui na Europa, ok? Tá explicado aí, né, sobre essa questão da economia europeia. Tem que fazer funcionar esses países, tá? Um abração, um beijo para todos. Dá uma ajuda aí no nosso podcast, tá bom? Um abraço a todos, faz um oizinho e clica aí. E também divulga para nós, tá bom? Um abração, que Deus abençoe.
a todos.